Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quem vos saúda nesse momento, seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto. Eu gostaria de louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Este é um hino que está sendo muito questionado nesses dias por comentário feito através de um cantor até famoso nos meios evangélicos, um cantor até admirado, mas trouxe um comentário insatisfatório ao público evangélico. Eu gostaria de louvar o Senhor com este hino 39, vou louvar a Deus com este hino na minha simplicidade, sem instrumento, sem playback, usando somente a minha voz, e depois estarei meditando um pouquinho nas palavras do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos ao louvor com toda a simplicidade, amém? Alvo mais que a neve, diz assim: bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo o pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve,
o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Hino maravilhoso, hino inspirado por Deus, hino que contém a unção de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoou o compositor deste hino para compor este hino, para nós louvar e adorar o nome de Jesus com este maravilhoso cântico, ou esse maravilhoso hino da nossa harpa cristã. Muito bem. Agora, eu quero ler somente um versículo da palavra de Deus, como já citei no momento, profeta Isaías, capítulo 1 e versículo 18, que diz assim: Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ou como escarlata, e eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus. Observamos aqui que o profeta Isaías, tempo em que ele foi chamado para profetizar, ele começou a trazer ao povo de Judá uma exortação concernente ao pecado do povo de Israel e do povo de Judá. E esse versículo, ele nos alerta que após nós voltarmos ao nosso Deus, os nossos pecados, que é preto como o escarlate, que é vermelho como o carmesim, aleluia, nós seremos purificados desses pecados. Mas eu quero aqui, meus queridos irmãos, levar você agora lá na primeira epístola de João, né? Ali tem um versículo maravilhoso que nós precisamos ler este versículo, meditar nesse versículo, aleluia, e para nós podermos entender o porquê que o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus. Diz assim, no capítulo 1 e o versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o sangue de Jesus Cristo, vertido lá na cruz do Calvário, não foi com propósito de trazer um branqueamento ou uma mudança na cor da nossa pele, porque independente da cor da pele, o pecado ele se torna como um escarlata, conforme diz o profeta Isaías, ele se torna como vermelho, como um carmesim. E o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, foi para nos purificar, né, de toda injustiça e perdoar os nossos pecados. Baseado no livro do profeta Isaías,
o compositor compôs esse hino dizendo que nós seremos mais alvos do que a neve quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessar o nosso pecado e nos aproximarmos de Deus. Então não adianta nós querermos aí mudar a posição ou mudar o nosso modo de pensar, porque, aleluia, este hino, ele não é um hino racista conforme está sendo questionado nos últimos dias. Ele é um hino de alerta, né? Alertando e fazendo convite para que as pessoas venham e aceitem Jesus como Salvador da sua alma, independente de raça, independente de tribo, independente de nação, independente de naturalidade ou nacionalidade, independente da cor de pele, nós somos pecadores. E só através de confessarmos os nossos pecados, aí Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né, e nos purificar de toda a imundícia. Então o sangue de Jesus Cristo não foi para purificar a nossa carne, mas para purificar a nossa alma. Agora aqui, o que me chama também bastante atenção é que uma determinada época, nós observamos que Jesus ele aproximou lá dos seus discípulos, e ele queria se manifestar e se demonstrar que ele era o Filho de Deus. Faltava ali apenas 6 meses para a sua crucificação, e ele fez uma pergunta aos seus discípulos e disse: a quem de vós dizeis que eu sou? E começaram ali, uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Jeremias ou Elias ou algum dos profetas, mas ele, adereçando a palavra para Pedro, perguntou, e Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aí tudo bem. Pedro ali teve uma intimidade com Jesus, dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro disse isso, ele disse: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não te revelou a carne nem o sangue, mas ao meu Pai que está no céu. Mas continuando neste assunto tão interessante, mais na frente, nós encontramos que Pedro, ele quis impedir com que a obra redentora de Cristo fosse realizada, quando ele disse assim, que jamais aconteceria a tal crucificação, né? Aí Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas de Deus, mas conhece só as que são dos homens. Então o mesmo Pedro que antes havia revelado que Cristo era o Filho do Deus vivo, agora ele estava querendo impedir com que o sacrifício de Cristo fosse realizado. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas de Deus, só que são dos homens, só as que são carnais, né? Pessoas que agem da forma que está sendo nessa polêmica nesses dias, pessoas que entendem só a parte física e não está entendendo a parte espiritual. E nós observamos aqui que Davi, né, no Salmo 51, versículo 7, Davi não era da raça negra, Davi era uma pessoa normal, né? E ele disse, purifica-me com isope e ficarei, purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha que coisa interessante, né? Isso por quê? Porque Davi sentia que o pecado dele era uma mancha que estava na alma dele, precisava da purificação do nosso Deus na vida dele. E nós observamos que carmesim, aqui conforme diz o profeta Isaías, ainda que seja vermelho, é como um carmesim. Carmesim era uma tinta rubra, permanente, cuja mancha profunda era virtualmente impossível de ser removida de uma roupa clara, né? E observamos que provavelmente vê-se aqui as mãos manchadas de sangue dos homicidas. Então o que Davi está, o que o escritor ele diz aqui é sobre o pecado de assassinato, né,
do povo israelita e Judá, que já havia cometido muito pecado de homicídio, estava manchado com sangue, né? O vermelho do sangue é o carmesim. E nós observamos aqui que a mancha do pecado também parece ser permanente. Para nós, o pecado nunca sairá da nossa vida, da nossa alma, mas Deus consegue removê-la de nossa vida da mesma forma que prometeu aos israelitas. Então observamos que este hino 39, ele foi composto baseado neste versículo, alvo mais que a neve, né? Mas não é o nosso corpo físico, a nossa pele, esse tecido que vai ficar branqueado alvo mais que a neve, é a nossa alma que vai receber a purificação do nosso pecado, a mancha que está impedindo nós servirmos a Deus vai ser retirada, e então nós seremos alvo como a neve. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Só uma palavra simples, aleluia, para que você possa aí meditar nessa palavra. Cante ao Senhor, louve ao Senhor com este hino, não deixa que essa polêmica, que esse questionamento desse famoso cantor venha tirar o seu desejo de adorar a Deus com este hino, não. Canta com alma, canta com vigor este hino, louve ao Senhor, porque Ele merece ser louvado, ser glorificado. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.